Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vamos comentar esse fechamento semanal do Bitcoin que aconteceu com um cenário bastante indefinido, levando em consideração o cenário técnico. Veja só, o preço do Bitcoin abriu a semana fazendo uma queda de praticamente 16%, depois fez uma retomada de 8%. Na verdade, considerando a mínima máxima da semana, o preço chegou a subir a 27% e fechou com uma leve alta de 0,95. Cenário bastante indefinido para o Bitcoin, com uma formação de doji. Então vamos entender o que a gente pode esperar dessa semana que está só começando, levando em consideração o cenário técnico e o cenário macroeconômico. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Então vamos passar pelo cenário macroeconômico. Pessoal, segunda-feira, meio-dia, expectativa de inflação, que vai dar uma prévia aí para a gente da inflação às 12 horas. Então é importante a gente entender o que a gente pode esperar da leitura de inflação que vai sair na terça, inflação ao produtor, e na quarta, a inflação ao consumidor, tá? Então, olha só, núcleos de preços do IPP, né, que é a inflação ao produtor americana, 9h30 da manhã na terça-feira. Depois, na quarta-feira, o IPC. Esse aqui, sem dúvida, são os dados mais relevantes da semana. Então, na quarta-feira é importante a gente ficar ligado, porque é a inflação que está movendo o mercado aí, que leva o Fed a uma decisão da taxa de juros, perfeito? Na quinta-feira, como sempre, núcleo de preços do PCE, e nós temos os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Nada muito relevante além disso. Não espero muita volatilidade com esses dados, a não ser que venham com contexto extremo. E aí na quinta-feira nós temos a expectativa de inflação da Universidade de Michigan. Então, dado relevante. Perfeito? Então, mais relevante, quarta-feira, 9h30 da manhã com a inflação. Pessoal, BTC fechando com um cenário bastante indefinido, não conseguiu romper as últimas regiões que eu deixei destacados aí para vocês com as linhas vermelhas, mas também não perdeu o suporte, o que é muito positivo. Então a gente tem aqui muito uma tendência da gente ver o início de semana com uma leve recuperação, pelo menos até os $62.700. Essa primeira linha vermelha. Caso a gente veja um rompimento desse nível, daí a gente pode ter uma semana de alta um pouquinho mais forte, podendo se estender a partir desse rompimento aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. A partir desse primeiro rompimento, lá nas próximas resistências. Então a gente está falando de uma potencial alta de 4 até mais ou menos 8% e meio até os próximos objetivos. Mas se o preço do Bitcoin no gráfico diário aqui, ó, nem conseguir romper essa média de 9 períodos no diário, que agora é uma resistência no curtíssimo prazo, tá? Daí a gente pode, na verdade, ter um início de semana de correção com preço vindo nos próximos níveis de suportes, mas esses suportes não são tão relevantes assim, e o preço do Bitcoin poderia vir buscar esse nível aqui, ó, que eu vou destacar com uma linha branca, $54.600, que é basicamente uma retração desse movimento aqui, ó. Veja só, esse ponto é uma retração de 0,68 dessa recuperação que o preço fez. Então, antes de fazer a reversão dessa tendência de baixa aqui, o Bitcoin pode vir aqui nesse suporte, formar um fundo ascendente por aqui, para depois fazer o rompimento lá em cima da LTB, tá? E fazer a reversão na tendência. Perfeito? Então esse seria o cenário otimista. O cenário pessimista é ele não segurar nos 54.200, furar esse suporte e vir nesse próximo suporte aqui e lá nos $44.800. Aí o cenário fica bem feio e vamos ver uma correção mais acentuada na semana seguinte. O meu viés pessoal é que o preço vai ficar brigando por aqui, ó. Tá? Ele vai brigar nesse suporte, talvez vir aqui buscar liquidez para depois dar uma assustada no pessoal aqui e depois fazer essa movimentação, mas vamos aguardar, lembrando sempre que existe uma diferença entre o que eu, Bruno, acho que vai acontecer com de fato o que vai acontecer, perfeito? Então Bitcoin com cenário indefinido nesse início de semana, como é uma semana com a divulgação de inflação,
temos que ter muita cautela, gerenciar os riscos, apertar os cintos, porque o cenário de baixa pode se intensificar se o preço não segurar nesse suporte. Agora falando sobre Ethereum, turma. Ethereum, olha só, continua trabalhando nessas regiões. Eu já deixei destacado aqui para vocês os pontos de suportes, né? Ó, 0,68 já está marcado aqui com a linha amarela na faixa dos $2.300. Esse é o ponto que a Ethereum precisa segurar para manter uma estrutura ascendente e depois continuar o rompimento. Eu também vejo a possibilidade de Ethereum, na verdade, ir lá em cima nessa semana na casa dos $3.250. Então, na minha visão pessoal, a gente vai ver uma semana de continuação dessa recuperação que o preço fez aqui, ó, em todo esse movimento. Só que antes disso, a gente pode ver essa retração um pouco mais forte até os 54.200, que vai dar uma assustada, vai dar uma busca de liquidez para depois vir essa retomada. Então você que não quer ser pego de surpresa e acompanha aqui sempre no meu canal e sabe que a gente opera de uma forma muito mais contra-intuitiva, aproveite, porque com o Bitcoin vindo aqui vai ser a melhor forma, a melhor região, na verdade, para você se posicionar. Beleza? Então, olha só, análise rápida e já direcionada para você que quer começar a semana bem informado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um bom início de semana para todos.